Eita, esse lado aqui está mais alto, esse aqui foi mais baixo. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Que bom estarmos hoje na casa do Senhor mais uma vez, para ouvirmos a sua palavra, para aprendermos mais dele. E eu quero dizer para vocês que vocês vieram aqui, vocês escolheram a melhor parte. Vocês poderiam estar em outro lugar, fazendo uma outra coisa, mas vocês escolheram a melhor parte. E a melhor parte é o tema da nossa mensagem de hoje. A melhor parte, escolher a melhor parte. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sempre costumo abrir a mensagem com uma canção. Eu sempre costumo fazer isso porque músicas, elas são portais. A gente ouve músicas e elas modificam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções. E eu quero falar uma coisa também. Lá no céu não vai ter pregação. Lá no céu só vai ter música, porque lá não precisa ninguém pregar para ninguém, então nós vamos adorar o Senhor 24 horas, a Bíblia fala de um grande adorador, referencial de adoração, o rei Davi, e ali a gente vê vários salmos, várias canções de Davi, e existe um salmo que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, portais eternos, para que entre o rei da glória. Então quando nós cantamos, nós estamos abrindo um portal, ou nós estamos abrindo um portal de bênção, ou nós estamos abrindo um portal de maldição. Por isso é muito importante que na hora do louvor e da adoração, você mergulhe na música, você mergulhe na letra, para que o seu coração vá se abrindo. Isso é muito importante. Então, se você chegou agora, depois do momento de louvor, ou se de repente na hora do louvor você não se concentrou, eu lhe convido para que você se concentre agora e mergulhe nessa adoração e abra aí em seu coração um portal para a palavra de Deus, um portal para que o Rei da Glória entre. Amém? Ao som da canção, peço que vocês adorem junto comigo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A melhor parte. Escolher a melhor parte. Nós vivemos em um mundo em que nós precisamos fazer escolhas. A escolha de hoje vai determinar o nosso futuro de amanhã. Ninguém pode fugir das consequências das escolhas. A gente pode escolher o que a gente quer, mas a consequência ela virá de acordo com aquilo que a gente optou. E eu quero pedir para vocês nessa hora, abrirem a Bíblia aí em Lucas, capítulo 10, Lucas 10, do versículo 38 em diante. Aleluia. Pode colocar um fundo musical para... Obrigado. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, nós vemos aqui uma passagem que Jesus encosta ali na casa de seus amigos, Marta e Maria, irmã de Lázaro. Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou depois de 4 dias de morto. Depois que Lázaro já tinha morrido ali 4 dias, Jesus ressuscitou. E essa família era muito amiga do Senhor. E a Bíblia conta que logo que Jesus chegou ali, Marta, ela tomou a frente e o recebeu em sua casa.
E após ter ele recebido, Jesus ficou ali em um espaço da casa, talvez na sala ou no quintal, não sei. Mas enquanto Marta estava preparando comida, Marta estava fazendo as coisas dentro de casa, Maria estava lá, aos pés do Senhor, ouvindo ele falar do Evangelho, ouvindo ele falar da palavra do Pai, ouvindo ele falar de Deus. E Marta, ela se incomodou com aquilo, porque ela estava sozinha fazendo as atividades de casa. E ela foi até ele e disse: Senhor, eu estou fazendo as coisas sozinha aqui, e minha irmã está aí, sentada. Por que o Senhor não disse para ela vir me ajudar aqui, para que a gente faça logo o almoço, ou a janta, não sei o que era que ela estava fazendo na hora? Por que o Senhor não diz para ela vir logo fazer isso aqui comigo? E Jesus disse: Marta, Marta, tu está preocupada demais, tu está muito inquieta, tu está de um lado para o outro fazendo as coisas. Eu quero dizer para ti o seguinte: Maria, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Queridos, a gente aprende uma coisa aqui, que só servir, só fazer, só trabalhar para Deus não é o suficiente. Ou, como Jesus falou, não é a melhor parte. Para Jesus, a boa parte é estarmos aos pés dele. Para Jesus, a boa parte é estarmos na presença dele, termos comunhão com ele. Quando você vai olhar para a Bíblia, quem são os homens que impactaram o mundo? Quem são os homens que marcaram a história até hoje? Foram os grandes pregadores? Os grandes missionários? Não, não apenas. A Bíblia fala sobre os amigos de Deus. A Bíblia não diz que Abraão era um grande pregador. A Bíblia diz que Abraão era um amigo de Deus. A Bíblia não fala que Moisés era um grande pregador, mas ela fala que Deus conversava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. E em determinado momento, quando Jesus foi escolher um líder ali para os seus discípulos, quem seria o sucessor de Jesus ali diante da igreja? Ele chega para Pedro, e ele não pergunta: Pedro, tu aprendeu a pregar? Pedro, tu aprendeu teologia? Pedro, tu aprendeu isso, aquilo, outro? Pedro, tu fez alguma faculdade? Não, ele só perguntou: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo. Porque para Jesus o que mais importa é a nossa amizade com Ele, é a nossa comunhão com Ele. A Bíblia conta uma história de quando Jesus apareceu ali no bar, ali na beira do mar, ali na praia, e os discípulos avistaram. Quando um amigo de Jesus reconheceu, disse: é o mestre. Quando disse é o mestre, o que reconheceu só disse é o mestre. Mas a Bíblia fala que Pedro pulou na água e foi nadando até Jesus para abraçá-lo. Por quê? Porque Jesus era amigo dele. Ele não só conhecia Jesus, não só ouvia Jesus, ele era amigo dele. E, queridos, a boa parte que não será tirada. Quantas pessoas não já passaram por essa igreja, por esse ministério, que quando o pastor diz: vamos carregar a cadeira, estava no pé carregando cadeira. Vamos lavar a igreja, estava no pé lavando a igreja. Vamos para o mutirão do reboco, estava no mutirão do reboco. Vamos para o mutirão do aterro, estava no mutirão do aterro. Servindo em tudo, todas as horas, em todos os momentos. Mas cadê essas pessoas? Algumas delas que não estão mais aqui hoje. Talvez essas pessoas escolheram só a parte do serviço, mas a melhor parte que ninguém poderia tirar delas, talvez elas se omitiram em relação a isso. Talvez elas não desfrutaram, não buscaram a presença de Deus em casa. Eram muito boas no serviço, mas não eram boas na adoração. E isso é muito importante. A parte da adoração, Jesus está dizendo: ninguém vai tirar de nós aquilo que nós plantamos com a adoração. Pessoas que talvez já até lideraram o ministério, tiveram alguma fama em determinado serviço na igreja, mas que talvez estão desviadas
porque não escolheram a melhor parte, escolheram a parte do serviço, e aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente faz, fisicamente, materialmente, isso pode ser tirado de nós. A gente vai, e isso fica, e outro assume. Mas a melhor parte, aquilo que a gente semeia na adoração, aquilo que a gente semeia na amizade com Deus, ninguém tira, queridos. Quando você olha para a história de Moisés, meu Deus, Moisés recebeu a promessa da terra prometida. Jesus, olha que poderoso isso. Moisés era tão amigo de Deus que Deus conversava com ele face a face, como a Bíblia diz. E em determinado momento, Deus falou para Moisés: Moisés, tu não vai mais entrar na terra, mas eu vou te deixar tu ver a terra. Moisés viu toda a terra prometida, ele não entrou, os outros israelitas entraram, mas a Bíblia diz que quando Satanás brigou pelo corpo de Moisés após ele ter morrido, Deus não entregou, Deus escondeu o corpo de Moisés, a parte de Moisés não foi tirada, aquilo que ele construiu na eternidade permaneceu. E quantas vezes as cidades do povo de Deus foram invadidas? Quantas vezes não entraram no templo do Senhor e carregaram todos os utensílios, carregaram todos os instrumentos? Mas aqueles que adoravam a Deus, a melhor parte permanecia, a sua amizade, o seu legado com o Senhor. E isso é optar pela melhor parte, pela boa parte. Que nós sejamos conhecidos por nossa amizade, por nossa intimidade com Deus. Ninguém vai roubar aquilo que você planta espiritualmente. Ninguém vai quebrar aquele elo que você constrói no meio da adoração. Quando você olha a história de Davi e de Saul, você vai ver ali um rei que, quando pecou, Saul, o profeta foi repreendê-lo. O que foi que Saul disse? Tá bom, eu pequei, mas por favor, honra-me perante as autoridades. Olha só com que Saul estava se preocupando. Com a imagem, com as autoridades, com a honra diante das pessoas. Tá bom, eu pequei, mas honra-me perante as autoridades. Vá comigo lá, vai comigo para que as pessoas possam ver que eu ainda sou homem de Deus. O profeta foi, mas foi a última vez que eles se viram. Foi a última vez que ele viu o profeta Samuel. Foi a última vez que o profeta Samuel o viu. E a parte de Saul foi tirada, porque o seu reino foi tirado, e o seu reino foi entregue a outro. Esse outro foi o rei Davi. Rei Davi, quando pecou, que o profeta chegou para repreender Davi, o que Davi fez? Davi não demorou, rapidamente ele se rendeu, rapidamente ele disse: eu pequei, mas quando ele reconheceu o seu pecado, a Bíblia diz que ele correu para o quarto, e ali tem um salmo que a gente conhece, em que Davi diz: Senhor, não tire de mim o teu Santo Espírito, nem me expulse da tua presença. Enquanto o rei Saul disse assim: honra-me na presença das autoridades, Davi estava dizendo: Senhor, não tire de mim o teu Espírito, nem me expulse da tua presença. Quem ficou com o reino foi Davi. A melhor parte não lhe foi tirada, e a melhor parte de Davi permanece até hoje, porque Jesus Cristo, o eterno Rei e Salvador, veio da linhagem de Davi. Davi optou pela melhor parte. E quando você olha para a vida dos dois, enquanto Saul estava preocupado com a fama dele, que quando Davi venceu Golias, que quando Davi venceu os inimigos, e ali as pessoas começaram a cantar, dizendo que Saul tinha matado mais do que Davi, tinha vencido, que Davi tinha matado mais do que Saul, que Davi tinha vencido mais do que Saul, ele ficou encabulado, ele ficou com inveja, e ele ficou procurando um meio de matar Davi.
Ele ficou procurando um meio de fazer armadilha para Davi, para poder Davi não ofuscar mais o seu brilho, a sua fama, mas não tinha jeito. Davi tinha optado pela melhor parte. E aí como eu falei para vocês, dos portais que se abrem quando a gente louva, rei Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno, um espírito que se apoderava do seu corpo, e isso por conta do pecado, porque quando o profeta foi repreender Saul, ele disse que o pecado da rebeldia, o pecado da rebeldia é como da idolatria, o da rebeldia e da arrogância é como da feitiçaria. E o que é que o pecado da feitiçaria e da idolatria faz? Ela atrai demônios, ela abre um portal para demônios, e Saul era atormentado por demônios, mas tinha Davi, aquele que abria os portais eternos sobre a sua cabeça para entrar o Rei da Glória. Ele ia na casa de Saul, tocava, e Deus abria o céu, e ali o espírito se movia, e o espírito maligno ia embora. Mas aí quando você vê esse comportamento de Saul, porque ele não optou pela melhor parte, quando ele viu Davi crescendo, ele começou a ficar com inveja, com ciúmes. Davi, por outro lado, quando pecou, a Bíblia conta que no caminho, alguém ali da parentela de Saul, enquanto Davi estava fugindo de seu próprio filho, aquele homem xingava Davi, chamava ele de bandido, chamava ele de assassino. A Bíblia diz que ele lançava maldições, ou como no dia de hoje, na nossa língua, ele jogava praga em Davi. E ali os guerreiros de Davi olharam para Davi e disseram assim: o Senhor não quer que nós vamos lá arrancar a cabeça dele? Perguntou para Davi, para aquele que amaldiçoava Davi à beira do caminho: o Senhor não quer que a gente vá lá arrancar a cabeça dele? Enquanto Saul queria matar Davi quando estava encabulado, porque havia pecado, Davi, sabendo que estava colhendo consequências dos seus pecados, ele olhou para o seu guerreiro e disse: não faça isso. Se ele está fazendo isso, é porque Deus permitiu, é porque Deus quis assim. Eu pequei, eu errei, eu estou colhendo o fruto do meu pecado, eu estou colhendo a consequência do meu pecado. Não faça nada de mal com ele, não, deixa ele lá. Deus é quem sabe o que vai fazer com ele, o que vai fazer comigo. Talvez se eu permanecer assim e não fizer nada contra ele, Deus vai ter misericórdia de mim. Olha a diferença. Davi preferia estar alinhado com Deus, ele escolheu a melhor parte. Saul não escolheu a melhor parte. E aqui está a diferença dos que permanecem e dos que não permanecem em Deus, dos que constroem coisas tremendas na presença de Deus, dos que não constroem. E queridos, escolher a melhor parte é priorizar a presença de Deus. Priorizar a presença de Deus. Salmo 27:4 vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi entendia o valor de estar na presença de Deus, ele buscava comunhão constante, e Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Vocês estão entendendo? Davi está dizendo aqui: uma coisa peço ao Senhor e é a que eu procuro. Eu só preciso de uma coisa, eu só quero uma coisa, eu só quero a presença de Deus. Isso para mim é suficiente. Eu só quero permanecer na casa de Deus, isso para mim é suficiente. Isso é priorizar a presença de Deus. Queridos, quem tem a presença de Deus tem tudo, já tem o suficiente, já tem a chave, já tem o céu aberto, já tem o reino de Deus a seu favor e não precisa de mais nada. O resto é consequência, o resto vem automaticamente, as bênçãos virão sobre nós, nos alcançarão. Assim como Maria, precisamos priorizar momentos aos pés de Jesus, buscando comunhão acima das preocupações diárias. Às vezes nós estamos tão ocupados com o nosso trabalho, tão ocupados com as nossas coisas, que nós não temos mais tempo para adorar. Chegamos em casa cansado, de madrugada o Espírito Santo nos acorda, a gente só faz virar para o outro lado: não, eu preciso dormir porque eu vou acordar cedo. E a gente não prioriza mais a presença de Deus. Mas o que temos hoje, as bênçãos que temos hoje, é porque um dia nós priorizamos a presença de Deus. Será que se priorizarmos a presença de Deus, o Senhor não vai nos dar bênçãos maiores depois? Será que o Senhor vai nos abandonar se nós priorizarmos a presença dEle? Quando eu recebi a missão,
para trazer essa mensagem. Eu estava fazendo um serviço, eu estava executando um trabalho, e eu precisava concluir. E eu lembrei rapidamente da boa parte. Eu disse: pronto, é o tema da mensagem, eu vou optar pela melhor parte. Qualquer coisa eu posso perder, mas a presença de Deus eu não posso. E nasceu o tema: eu vou falar sobre a melhor parte, sobre a boa parte, sobre aquilo que Jesus falou que ninguém pode tomar de mim. E nós precisamos, queridos, priorizar. Nós precisamos. Onde você estava e onde você está hoje, não esqueça de onde Deus te colocou, das bênçãos que Ele te deu. E Ele te deu porque você priorizou a presença. Agora, se você se contenta só com isso aí, se isso aí está bom demais para você, você não vai alcançar mais. Mas para alcançar mais é preciso priorizar a presença de Deus. Entretanto, tome cuidado, porque isso que você já tem hoje, você pode perder. E aí, querido, às vezes Deus vai até permitir você perder para que você busque a presença dEle novamente. Porque para Deus, o que mais importa para Ele é a nossa salvação. É a nossa salvação. Então, se for necessário Ele permitir que você perca alguma coisa, para que você busque a presença dEle, Ele vai permitir, para que você seja salvo. Como eu falei, existem tantas pessoas que já passaram por esta igreja, ajudaram em quase tudo, serviram em muitas coisas, mas hoje estão desviadas, e o que elas construíram foram tiradas delas. Entretanto, aqueles que não só trabalham, mas antes de tudo, priorizam a presença de Deus, estão firmes até hoje, e sua parte não lhe foi tirada. Eu comecei a orar lendo os Salmos de Davi, e aí eu comecei a ler um livro, Os Caçadores de Deus. Eu indico para todo crente, precisa ler o livro Os Caçadores de Deus. Ele mudou minha forma de adoração, ele mudou a minha forma de orar, ele mudou a minha forma, a minha visão de Deus diante da oração e da adoração. Foi um livro que eu li e comecei a chorar das primeiras páginas. E nas últimas páginas eu disse: Senhor, eu quero ser um caçador da Tua presença. E quantas vezes eu soube de relatos de pessoas que moravam numa casa ao lado do quartinho da igreja em que eu morava, que ia lá e falava, diz: rapaz, tem um menino que chora aí todo dia de manhã, ele está passando mal, vê o que é que ele está precisando. Eu só precisava da presença de Deus. O Senhor me ensinou a adorá-lo, a buscá-lo, e essa parte não me foi tirada. Porque quem constrói adoração, quem constrói na adoração, permanece firme no Senhor. A melhor parte é escolher Jesus mesmo em momentos difíceis. Vamos ler aí João, capítulo 6, 66 a 69. João 6, 66 a 69. Muitos discípulos abandonam Jesus. Olha só, a gente está falando sobre permanecer. E o título dessa passagem, lá antes do versículo 60, vai falar: muitos discípulos abandonam Jesus. Mas nós vamos ler do 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi. Não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Essa parte não vai entrar vamos parar aqui no 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus já estava prestes a padecer, Jesus já estava prestes a chegar ali em seu momento de crucificação, de perseguição. Perseguido já estava, de sofrimento. E quando ele falou que ele era o pão da vida, e ele falou que o corpo dele iria ser entregue e tal,
Muitos que esperavam de Jesus ser o rei, aquele homem ali que iria ser coroado, sentar no trono e ter ali a sua turma que lhe servia, um rei de um reino visível, de um reino material. Muitos pensavam isso, mas quando Jesus falou e deu a eles entender que o reino dele era espiritual e que ele precisava morrer, que ele ia ser perseguido, muitos abandonaram. E Jesus olhou para os 12, Jesus não se importava muito, ele não tinha medo de perder seguidores. Jesus olhou para os 12 e disse: e vocês? Vocês também não querem me deixar? Vocês também não querem ir? Vão, se vocês quiserem, vocês podem ir. E Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tens a palavra de vida eterna, para onde nós iremos? O que nós iremos fazer? Se o Senhor é a salvação, se nós somos, nós vamos estar perdidos. Nós queremos o que é eterno, nós queremos o teu reino, nós queremos a salvação, nós queremos o Senhor. E Jesus se alegrou com a resposta de Pedro: para onde nós iremos? Pedro, naquele momento, juntamente com os outros discípulos, eles escolheram Jesus em um momento difícil. Pedro escolheu permanecer com Jesus mesmo quando não compreendia tudo. Quando nós olhamos para a história de Jó, que mesmo diante de suas aflições escolheu confiar em Deus. Vamos agora para Jó, capítulo 19. Jó 19, 25 e 26. Aleluia. Jó 19, 25 e 26. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Jó, no meio do sofrimento, ele escolheu a melhor parte. Jó estava sofrendo em sua própria esposa. Olha só, pessoal, Jó perdeu sua fazenda, perdeu sua casa, perdeu todos os seus bens, foi roubado, ficou no zero, perdeu os filhos, ficou só com a sua esposa. E Jó estava leproso, uma doença sem cura naquela época. E a esposa dele disse: por que você não amaldiçoa seu Deus e morre? Por que você não amaldiçoa esse Deus aí e morre? Tu ainda quer ser crente, tu ainda quer ir para a igreja, tu está dizendo que tu fosse para a igreja, tu ia melhorar de vida, tu está dizendo que tu fosse para a igreja, as coisas iam melhorar, tu está dizendo que tu servisse a Deus, tu ia ser abençoado. Olha a desgraça que tu está passando. Larga essa igreja de mão, larga esse Deus de mão, larga essa crença de mão, isso é ilusão, isso é besteira. E Jó disse: tu falas como uma louca, mulher. Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Eu não tinha nada, eu nasci sem nada, e Deus me deu tudo. Se Ele me tomou tudo, o que importa? Agora eu quero ver meu Redentor. Quando eu morrer eu vou ver meu Redentor. Isso é o que importa para a minha vida, mulher. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Escolher a melhor parte significa permanecer com Jesus, mesmo nas crises, porque Ele tem as palavras que dão vida. Eu já contei isso uma vez, vou contar novamente. Houve uma época na minha vida, eu tinha mais ou menos 1 ano, 2 anos de conversão, por aí assim. E eu comecei a passar por um momento muito difícil, de muita escassez, de muita falta. Eu trabalhava de ajudante em uma oficina, e eu ganhava R$50 ali por semana, R$40 por semana eu ganhava naquela oficina. Quando eu fui para outra que eu passei a ganhar 50, mas ali eu ganhava 40 por semana. E assim, o dinheiro não dava. Eu era sustentado mesmo pela graça, pela misericórdia de Deus. Um dia eu almoçava aqui, outro dia eu almoçava ali.
Um dia um irmão me levava para jantar em um lugar, um dia eu dormia sem jantar, e aí ia levando a vida. Só que eu vi a mão de Deus me abençoando, porque quando eu chegava na oficina, sabe, eu não sei porquê, não, eu sei porquê, era Deus. Eu sempre caía na graça dos chefes, sempre caía na graça dos patrões, eles sempre olhavam para mim e gostavam de mim, e os colegas de trabalho também simpatizavam comigo, e ali tinha dia que eu acordava de manhã e dizia, meu Deus, o que é que eu vou comer hoje? O que é que eu vou lanchar hoje? Aí eu vou para a oficina, chegar lá, se alguém mandar eu apertar a corrente, eu cobro R$2, eu compro uma coxinha para mim, eu faço isso, aquilo, outro, e eu vou comprar um lanche para mim. Na hora que eu chegava para a oficina, na época trabalhava em uma oficina em que o Diomar trabalhava, e o Diomar, ei, anda aqui, ele me chamava lá para dentro, escondido dos outros ajudantes, outro mecânico, entra aí. Aí ele me levava lá para a mesa, aqui, come o cereal aí tinha lá um cuscuzão, com ovo, com tudo, naquela cozinha, e ali eu comia, e enchia a minha barriga, tinha café para mim, tinha alimento para mim ali. Quando eu mudei de oficina, a patroa da outra oficina, ela me chamava de tarde, no lanche da família dela, era no lanche da família dela, ela me chamava lá para a cozinha, ei, escondido, sem os outros mecânicos saberem, entra aí. Eu entrava, ela disse, aqui ó, um negócio aqui para ti, come, mas não diz para os outros não. Vocês estão entendendo o cuidado de Deus? Mas mesmo nesse tempo, nesse período difícil, uma vez meu irmão que voltou lá do Rio de Janeiro, ele passou aqui em Presidente Dutra e me viu lá na porta da oficina, sujo, cabelo grande, fedorento, e ele olhou assim para mim e disse assim, rapaz, tu não quer voltar para a casa do pai não? Tu não quer ir para Buritibravo não? É melhor tu ir, porque lá tu tem casa para dormir, lá tu tem comida para comer, lá a gente vai te ajudar, rapaz, tu vai ficar aqui jogado desse jeito? Eu disse, não cara, eu não estou jogado não. E eu sentia no meu coração que não era da vontade de Deus para eu ir, não era da vontade de Deus para eu ir. E essa oficina ficava ali ao lado da Lacê, eu lembro disso. E a Bíblia diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E ali eu vi alguns funcionários da Lacê entrando penteadinho, arrumadinho, de calça, tênis, sabe, lá para dentro da loja. E eu não pedia, mas meu coração desejava, um dia eu quero um emprego assim. Um dia eu quero um emprego assim, para eu estar bem arrumadinho, penteadinho, cheirosinho. E queridos, o tempo passou, eu optei pela presença de Deus. Era um desafio psicológico na minha cabeça, porque meus colegas de aula, do meu tempo, meus colegas de infância, estavam vivendo uma vida melhor do que eu, e eles não serviam a Deus, eles estavam lá no pecado, eles estavam lá fazendo as coisas erradas, e eu fazendo tudo certo, mas eu estava vivendo uma vida, talvez eu esteja errado em falar isso, mas de modo visível, uma vida medíocre financeiramente. E eu via eles vivendo aquilo era um desafio para o meu psicológico. Eu dizia, eu volto para Buritibravo, aí eu viajo para o Rio de Janeiro como eles viajaram, eu consigo as coisas. Mas no meu coração Deus dizia, não vá. E eu optei pela vontade de Deus. E muitas das coisas que eu desejei no meu coração naquela época, por deleitar-me no Senhor, Ele concedeu. Hoje eu vivo muitas coisas que eu desejei lá atrás, secretamente, que eu nem orei, mas só desejei. Hoje estou vivendo na presença de Deus isso. Mas, querido, eu não abri mão da melhor parte. Eu fiquei em Presidente Dutra porque eu amava a Igreja Batista da Promessa. Eu fiquei em Presidente Dutra porque eu amava a presença de Deus, porque eu estava aprendendo a andar na presença de Deus, e eu preferia ouvir a voz de Deus que diz para eu não ir. E talvez outros que ouviram somente o desejo do seu coração, somente a sua necessidade, que só ouviram ali, só sentiram o seu aperto, e se moveram pelo seu aperto, pela sua dificuldade, sua escassez, foram embora, foram em busca de uma vida financeira melhor, foram em busca de uma promoção, mas estão na presença de Deus? Preferiram a presença de Deus? E se Jesus voltar hoje? Será que serão salvos? E se morrer hoje?
Queridos, a presença de Deus sempre vai ser melhor. E Deus sempre vai recompensar, Deus vai cuidar, Deus vai honrar. Jó preferiu a presença de Deus. Jó não olhou para as riquezas. Jó não permaneceu em Deus. Não, vou ficar aqui porque Deus vai me dar dobrado agora. Eu tinha 500 jumentas, Deus vai me dar 1000. Eu tinha tantos filhos, Deus vai me dar o dobro. Eu tinha tanto em dinheiro, Deus vai me dar o dobro. Jó não falou isso. Ele só diz assim: quando o meu corpo for completamente destruído, eu verei o meu Senhor. O meu Redentor vive e eu o verei. Ele olhou só para Deus, ele não estava pedindo mais bênção. Ele disse: eu já tive de tudo mesmo nessa terra, agora o que me resta é só Deus. Eu só quero Deus. E Deus restituiu o dobro de tudo que Jó perdeu. Escolher a melhor parte significa permanecer com Jesus. A melhor parte é obedecer ao chamado de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 18 em diante. Mateus capítulo 4. Jesus chama os pioneiros, os primeiros discípulos. 18 ao 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. A melhor parte é obedecer o chamado de Deus. Talvez você já tenha sentido o chamado de Deus. Desde criança, você tem um apreço pelo Evangelho. Desde criança, você gosta de igreja. Desde criança, você gosta de música evangélica. Desde criança, quando você vê um pregador, um pastor, você fica atento para a palavra. Desde criança, você escreve Jesus na capa do seu caderno. Você escreve Jesus, eu te amo, nas paredes do seu quarto. Desde criança, você rabisca o desenho de Jesus. Você assiste o desenho de Jesus. Isso é o chamado de Deus, porque era isso que acontecia com a minha vida. O chamado de Deus é isso, é esse apreço, é essa atenção especial. Quando você ouve algo sobre Deus, sua orelha levanta e você já fica atento. Quando você ouve alguém orando, você tem prazer naquela oração. Esse é o chamado de Deus. Mas eu quero dizer que escolher a melhor parte é obedecer a esse chamado, é atender esse chamado. Os discípulos, a Bíblia diz que quando eles ouviram, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. A Bíblia vai falar também de Abraão, que escolheu obedecer o chamado de Deus. Deixou sua terra, deixou sua parentela, deixou seus amigos, deixou sua vida confortável. Ele estava bem acomodado onde ele estava, para seguir o chamado de Deus. Partiu sem saber para onde ia, partiu só sabendo que Deus iria apontar uma terra para ele, e era naquela terra que ele ia ficar. Abraão seguiu o chamado de Deus, e hoje ele é conhecido e tem o testemunho como o amigo de Deus, o pai da fé. Queridos, existe uma coisa mais especial que isso, do que ser amigo de Deus, do que ser conhecido e ter a fama de pai da fé? Sabe, isso é importante demais, mas o melhor disso tudo é que nós alcançaremos a salvação. Abraão não olhou só para a promessa, eu quero falar para vocês, porque tem muitos de nós, muita gente que às vezes acaba se perdendo e olhando só para a promessa. Mas quando Abraão estava tão desejoso, mas tão desejoso pela promessa, que era um filho,
Abraão já era velho, Sara era estéril. Imagina aí, um velho e uma estéril. Deus prometeu que ia dar para ele filho. Abraão simplesmente creu. Deus falou, então ele vai me dar. Sara duvidou um pouco ali, que a Bíblia diz que ela sorriu quando o anjo falou para Abraão que eles teriam um filho. Sara sorriu, ficou, rapaz, eu sou velha, além de velha, estéril, e ele também é velho, como é que nós teremos um filho? E o anjo falou, porque você sorriu, o nome do seu filho será chamado Isaque. Motivo para sorrir. E a promessa se cumpriu. Mas Deus, existe uma frase que diz, Ele não nos dá aquilo que nós não somos capazes de entregar para Ele. Existe uma frase que diz assim. Mas, querido, quando Deus quer desprender o nosso coração das coisas, Ele permite que sejamos provados. E a Bíblia diz que Deus chamou um dia Abraão e disse, Abraão, me dê seu filho, seu único filho, suba no monte e sacrifique ele para mim. Abraão deve ter chorado. Abraão deve ter angústia, mas tanto tempo sem filho, no dia que Deus me dá um filho, agora Ele me pede para eu sacrificar, eu não sabia disso. Abraão subiu no monte, fez o que Deus disse, e Abraão creu que Deus poderia ressuscitar o filho dele. E naquele momento, quando Abraão ia sacrificando Isaque, Deus disse, Abraão, não faça isso, se você não me negou o seu filho, o seu único filho, então é porque você é fiel, é porque você crê, é porque você me deseja, porque você prefere a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Você não será pai só de um filho, você será pai de multidões. E foi a partir da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, que aí veio Jesus, e hoje nós somos conhecidos, filhos de Abraão pela fé, porque ele é o pai da fé. Vocês estão entendendo isso? A melhor parte, Abraão escolheu a melhor parte não era promessa, a melhor parte era Deus, era obedecer a Deus, era o chamado de Deus, era a presença de Deus. Aqui em nossa igreja, nós temos pessoas que levam uma vida desejável, uma vida que muitos olham e desejam, eu queria viver uma vida dessa, mas nem sempre foi assim. Aqui tem alguém que era muito perverso quando estava no mundo, fazia muita coisa errada, inclusive roubar. Eu falei com ele no início se eu poderia contar isso, ele já contou o testemunho dele aqui uma vez, ele me permitiu. E o desejo do coração dele, o anseio do coração dele, nessa época que ele começou a roubar, que ele começou a assaltar, era participar de um assalto de banco. O desejo dele, a meta dele era assaltar um banco um dia, porque para ele era adrenalina pura, era loucura, era o desejo mesmo, era um anseio, era o topo. No dia que eu assaltar um banco, eu estou consagrado. E surgiu a oportunidade dele assaltar um banco, e os caras ligaram, combinaram tudo com ele, e quando já estava fechado o esquema inteiro, ele foi para uma célula, e lá na célula ele sentiu o chamado de Deus no coração dele. Lá naquela célula, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo tocou seu coração. E quando ele saiu da célula, uma das primeiras coisas que ele fez foi ligar para os caras e desfazer o esquema. Dizer, rapaz, eu não vou não. E, rapaz, tu vai dar para trás, tu está desistindo agora. Cara, eu não vou não. Não vai dar para mim não, dessa vez não. Desmarcou e abriu mão de realizar o desejo do coração dele, que era assaltar um banco. Resultado, os caras morreram. Morreu 3 no assalto. Morreram 3 nesse assalto. E ele se converteu para Jesus. Hoje é pastor, empresário, bem-sucedido, ganhador de almas e que tem uma vida desejável por muitos. Eu estou falando do pastor Cícero. Vocês podem aplaudir ao Senhor por isso? Ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu o chamado de Deus.
E isso ninguém tirou deles. Aqueles que morreram no assalto, a parte deles foi tirada. O que eles conquistaram ficou para alguém. Agora, obedecendo o chamado de Deus, ninguém pode tirar a parte do pastor Cícero. E todos os dias Deus vem acrescentando mais a vida dele. O filho dele, que ele não participou ali dos primeiros anos de crescimento dele, hoje ele acompanha o crescimento de todos. Vive uma vida abençoada. O mais velho casou recentemente, casamento poderoso, tem a casa própria dele, tem 2 lojas, o pastor Cícero tem 2 lojas, um homem que vive uma vida bem sucedida, mas porque um dia ele preferiu Deus. Hoje ele tem a riqueza que ele queria. Ele poderia não ter, porque ele poderia ter morrido no assalto juntamente com os 3 que foram mortos, mas ele preferiu Deus, e Deus deu aquilo que o coração dele desejou, porque a Bíblia diz: deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. A melhor parte é escolher a eternidade com Deus. Mateus 19, 16 ao 22. Mateus 19, 16 ao 22. Aleluia. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aleluia. Jesus, naquele momento, ele não queria que aquele jovem ficasse nu, pelado, com a mão no bolso, sem dinheiro, como a gente chama no popular. Jesus não queria que ele ficasse miserável ali. Jesus não queria isso. Não era isso. Jesus já estava mostrando para ele que ele não tinha escolhido a melhor parte. Ele não tinha escolhido amar ao Senhor de verdade. Ele não tinha escolhido realmente ficar com Jesus. Porque quando Abraão decidiu sacrificar o seu filho, seu único filho, Deus disse: não precisa não, Abraão. Eu já sei que tu é fiel. Se aquele jovem tivesse dito: tudo bem, Senhor, para te seguir eu abro mão de tudo. Vê, os discípulos de Jesus deixaram tudo, as redes na beira do mar, sua pescaria, e seguiram o Senhor. Mas o jovem disse: não, eu tenho muito dinheiro, não vou fazer isso não. Aquele jovem optou pela parte que para Deus não é importante. Ele optou pelas riquezas, e por causa das riquezas ele perdeu a melhor parte, que era seguir Jesus. Do outro lado, a gente vê uma viúva pobre que tinha só uma moeda. Ela decidiu entregar tudo para Jesus, e ela optou pela melhor parte. A melhor parte dela não foi tirada. O testemunho dela é contado até hoje, e nós vemos a história de uma viúva lá no Antigo Testamento, em que ela só tinha azeite e um pouco de farinha, e o profeta disse: me dê esse azeite que você tem e essa farinha que você tem, faz aí um negócio aí para eu comer. A gente olha e pode dizer: esse profeta é louco, como é que a mulher só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela vai dar o que tem para ele? Mas não era para ele, era para Deus. Ela valorizou a presença de Deus, e Deus multiplicou na vida dela, e ela recebeu bem mais, e a melhor parte não lhe foi tirada. Seu testemunho é contado até hoje. Mas quem é que quer ser o jovem rico da Bíblia hoje? Quem quer ser como ele? Ninguém quer ser.
Porque depois que ele saiu, Jesus disse: é mais fácil um camelo passar por um fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Jesus não estava dizendo que era impossível um rico entrar no céu. Ele estava dizendo que quem tem amor ao dinheiro não entra no céu. Porque eles não preferem a melhor parte, que é Jesus. Jesus quis desprender aquele jovem naquela hora. Era um bom jovem, era um bom crente, era um bom moço, obedecia os mandamentos. Mas ele não optou pela melhor parte. Se ele tivesse optado, com certeza Jesus iria dar o dobro para ele, ou mais, porque quando Pedro perguntou para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse: vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui na terra e a vida eterna no céu. Optar pela melhor parte, optar pela eternidade, é optar por viver com Deus. Moisés que preferiu sofrer com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres temporários do pecado no Egito. A Bíblia diz que Moisés preferiu ser perseguido a crescer no palácio e ser conhecido ali como filho de Faraó. Ele preferiu obedecer o chamado de Deus. Ele escolheu a melhor parte, ele preferiu a eternidade. E aqui, em nossa igreja, existe um rapaz, um homem, que era aprisionado pelos prazeres deste mundo. Ele era aprisionado pelos desejos, ele seguiu o que o coração dele desejava, o pecado que ele queria, ele ia lá atrás e satisfazia o seu desejo e pronto. Mas um dia, ele se viu no fundo do poço, foi carregado até pela polícia já, esteve detido, e ele disse que no dia que ele se viu virando uma lixeira de um supermercado para caçar alguma coisa para comer, ele disse que percebeu que estava no fundo do poço, e ele foi para uma célula, ouviu a palavra de Deus, ouviu o chamado de Deus, e decidiu seguir Jesus. Ele decidiu seguir o Mestre. Os seus primeiros dias aqui na igreja foram assim, meio tímido, ninguém dava muito nada por ele, ninguém conhecia muito ele, um cara simples, meio ali na dele. Mas, queridos, a obediência dele foi tão forte que o brilho dele começou a resplandecer aqui dentro, e todos começaram a perceber sua presença. Ele cresceu na presença de Deus. Ele contou o testemunho dele. Ele contou que era louco e vivia na porta da boca de fumo. A vida dele foi transformada, de tal forma que da porta da boca de fumo, ele foi transferido para a porta da igreja. Se tornou líder do ministério de recepção da igreja. O cara que ia puxado para a porta da boca de fumo pelo seu vício, agora ele vinha livremente para a porta da igreja, com sua esposa, com seus 2 filhos, líder do ministério de recepção. Ele preferiu tanto a eternidade, que quando nós perguntávamos para ele: como é que você está? Ele dizia assim: estou só esperando a hora. Estou só esperando a hora, eu estou preparado para a glória. Estou no ponto de subir para a glória. Alegre, ninguém via ele triste, ninguém via ele cabisbaixo. Ao ponto dele chegar um dia e dizer assim: rapaz, se o pastor me desse uma pisa todo dia, para me sair da igreja, eu não saía. Porque eu sei o quanto eu fui humilhado, eu sei o quanto o diabo me pisou lá no mundo. Eu estou aqui, eu estou só no ponto de subir para a glória. Queridos, o tempo passou, e ele partiu para a glória. Ele preferiu a eternidade. Seu cortejo fúnebre, ele poderia ter morrido como um esquecido. Talvez ele poderia ter morrido e ninguém nem ter achado o corpo dele, porque acontece muito isso com algumas pessoas viciadas nas drogas. Morre, ninguém acha, só acha quando vê o urubu por cima. Mas não. Ele preferiu a eternidade. Ele partiu para a glória. Seu funeral aconteceu dentro da casa do seu pai, a quem ele tanto amou nessa terra, na igreja. Seu cortejo fúnebre foi com honra, digno de um filho de rei. E o pastor Claudivan disse que no dia que a igreja Baixo da Promessa tiver o terreno do cemitério da igreja, vai buscar o corpo dele, lá onde ele foi enterrado. E ele vai ser o primeiro a ser enterrado no cemitério da igreja. Porque ele preferiu a eternidade. Poderia ter morrido com desonra, mas ele teve tudo com dignidade, com muita honra, e partiu para a glória,
porque ele escolheu a eternidade. Queridos, escolher a melhor parte exige foco e prioridades corretas. Marta não fez algo errado, mas Maria escolheu o que era mais importante. As recompensas de escolher a melhor parte são eternas. Paulo disse em Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 a 8, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Tem muita gente que escreve, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Será que estão entendendo o significado disso? Combater o bom combate, acabar a carreira e permanecer na fé. Foi o que o nosso irmão fez. Permanecer firme na presença de Deus. Combater os seus desejos, combater o pecado, combater o mal e preferir a melhor parte, preferir ficar com Deus. Isso é guardar a fé. E para esses está reservado uma coroa lá no céu. Assim como Maria, nós precisamos escolher hoje a melhor parte. Sentar-se aos pés de Jesus. Estar aos pés de alguém naquela época. A Bíblia conta a história de Ruth e Boaz, que ela ficou aos pés de Boaz. Significa um sinal de alguém que está querendo um compromisso sério. Na Bíblia, quando conta isso, naquela época, esse costume não era visto como imoral. Era algo de alguém que queria um compromisso sério, queria uma aliança. Ruth ficou aos pés de Boaz. Maria ficou aos pés de Jesus. Será que nós podemos ficar hoje aos pés do Senhor e querer um compromisso sério com Ele? Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Filipenses 3,8, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Apocalipse 3,20 vai nos dizer, eis que estou à sua porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei contigo e tu comigo. Se coloca de pé em nome de Jesus nessa hora. Aleluias. Aleluias. Feche seus olhos. Não é desperdício, não é fanatismo, gastar a nossa vida por amor. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, a tua palavra foi pregada, Deus.